Fala pessoal, como é que vocês estão? Que bom que você está aqui. Nós chegamos hoje na nossa terceira aula, onde nós estamos falando sobre bibliologia, ou seja, o estudo da Bíblia. Espero que você esteja conseguindo entender, compreender, escrever e anotar aí as suas dúvidas e que você possa também estar crescendo espiritualmente nessa área tão importante que é o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia. Bom, nos estudos anteriores, nós falamos sobre como Deus se revela a nós. E falamos sobre revelação geral e revelação especial, né? Então, revelação geral é a forma com que Deus se revela através da natureza e dos elementos naturais. Ou seja, como Deus se revela e se comunica com o homem através da sua própria criação. Na segunda aula, nós falamos então sobre revelação especial. Ou seja, a forma com que Deus se revela através da sua palavra, através da Bíblia, ou seja, Deus se revelando, conversando e falando na língua do homem para que ele mesmo se revele a nós e para que nós consigamos então nos relacionar com Deus. Hoje então nós queremos falar sobre a credibilidade da Bíblia, a credibilidade das Escrituras, né? Nós podemos então confiar na Bíblia, né? A pergunta que nós queremos fazer é: a Bíblia é inerrante, né? A Bíblia contém erros, a Bíblia foi adulterada, foi mudada. Muitas vezes nós ouvimos isso através de alguns críticos, né? Que a igreja, no decorrer da história, adulterou a Bíblia, né? Mexeu na Bíblia, e nós queremos falar um pouco sobre isso, né? Então, a Bíblia é inerrante. A primeira coisa que nós queremos destacar é que quando a Bíblia é corretamente interpretada, né, levando em conta o seu contexto, os seus meios culturais e os meios de comunicação da época em que ela foi escrita, né, juntamente com o seu propósito, para a qual todos os textos foram escritos e concebidos, levando em conta então esses aspectos culturais, a Bíblia então ela é totalmente confiável em todas as suas declarações. Tudo o que a Bíblia nos diz, né, nós entendemos ser palavra de Deus e confiável. Porém, nós devemos levar em conta o tempo que ela foi escrita e o contexto no qual ela foi escrita. O Salmo de número 12, versículo de número 6, vai nos dizer o seguinte: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinado. Ou seja, as palavras do Senhor, a Bíblia, ela é pura, né? Ela tem confiança, nós podemos confiar nela, né? João capítulo 17, versículo 17 vai nos dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a própria Bíblia se define como sendo a verdade digna de confiança. E é muito interessante, né? Nós ouvimos muitas vezes isso, né? Que a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita por homens, mas embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, ela foi divinamente inspirada, ou seja, ela é e foi inspirada por Deus. E essa inspiração divina é o que permite com que os seres humanos compreendam os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos contidos então na Escritura. 2 Timóteo, capítulo de número 3, 16, vai nos dizer: toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão e para a correção e instrução na justiça. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus, logo digna de confiança. Então, a primeira pergunta é: a Bíblia contém erros? O que você acha? Você acha que a Bíblia contém erros? O que nós entendemos por inerrância, ou seja, ela não errar? Então, a inerrância bíblica vai lidar com questões a respeito da veracidade ou da falsidade na linguagem empregada ali na Bíblia, nas Escrituras. Em termos simples, a definição se limita a expressar que a Bíblia sempre fala a verdade e que a sua expressão é sempre verdadeira com relação a todos os seus assuntos. Isso é, tudo o que a Bíblia se opõe a comunicar, seja sobre o assunto que for, é a verdade. Nós entendemos a Bíblia, então,
dessa forma. Porém, essa inerrância bíblica não isenta o autor de erros. E isso aqui é muito interessante. A inerrância bíblica não isenta o autor de erros. Aparentemente isso é uma contradição, mas não é. Na verdade, é justamente uma prova de que ela não foi corrigida, não foi adulterada. Ela é uma prova de que a Bíblia é o que sempre foi, porque nós conseguimos encontrar ali imperfeições. Só que essas imperfeições, esses erros humanos, não alteram a verdade divina, a verdade de Deus. O que se entende é que o produto final é isento de erros, ou seja, o sentido final é isento de erros, sem negar então a humanidade falha daquele escritor. Sendo assim, a inerrância está restrita ao seu conteúdo e não necessariamente ao autor ou à ortografia. Nós podemos encontrar então erros de português, alguns detalhes científicos, algumas imprecisões científicas, mas o contexto ou o sentido que o autor quer passar para nós, ele chega a nós de uma maneira inerrante. Com isso, não se deve igualar ou comparar os padrões culturais e sociais antigos com os atuais. Por exemplo, forma gramatical, literária e conhecimento científico. Você vai encontrar imprecisões científicas. Mesmo assim, é perfeitamente inteligível aquilo que o autor está querendo comunicar a nós, e isso ele comunica de uma maneira clara e eficiente. Então, é encontrado na palavra de Deus tanto a escrita poética, ou seja, o autor se comunicando de uma maneira poética através de uma música, através de um salmo, através de um provérbio, quanto a linguagem comum, que a gente poderia dizer hoje em dia que é essa linguagem de gíria, né? Levando em conta que a linguagem poética não anula e nem transgride a verdade. A linguagem comum não anula e nem transgride a verdade bíblica. Então, dessa forma, a Bíblia não se preocupa em ensinar biologia, não se preocupa em ensinar botânica ou astronomia, por exemplo. Tudo o que os autores observam era exatamente conforme a visão de mundo que eles tinham, sem que a essência daquela escrita fosse anulada. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês podem comparar na própria Bíblia de vocês, o livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 13. Ali acontece em um determinado momento, numa passagem, numa guerra, o texto vai nos dizer que o sol se deteve, ou que o sol parou. O sol parou. Porém, hoje nós sabemos e entendemos que não é o sol que gira, é a Terra, é o nosso planeta que gira em torno do Sol. Então, o termo correto seria dizer que a Terra parou. Mas para pensar bem, na perspectiva do autor, o Sol de fato parou. E nós usamos essa linguagem, né? O Sol se pôs, mas não é o Sol que se pôs, né? É a Terra que está girando. Então, na perspectiva do autor, de fato aconteceu, embora há ali uma imprecisão científica, né? Hoje nós sabemos que é a Terra que gira e não o Sol que gira. Na visão dele, o Sol parou. Porém, o fato chegou até nós. Hoje nós entendemos apenas que não é o Sol que se move, mas a Terra em relação ao Sol. Então, os erros e imperfeições encontrados na Bíblia também são como os episódios lá, um episódio de Levítico capítulo 11, versículo 19, que ali classifica o morcego como uma ave. Hoje, qualquer pessoa sabe que o morcego não é ave. O morcego ele é um mamífero, né? Porém, você precisa levar em conta que essa classificação ainda não existia cerca de 1000 anos antes de Cristo. O conhecimento científico ainda nem tinha começado a se desenvolver. Esses termos chegaram até nós há muito pouco tempo atrás, né? Há 1000 anos atrás, se voava, era ave. Então, olha só, ele, embora tenha classificado de uma maneira errada como ave, a informação foi passada tranquilamente, corretamente, e nós conseguimos entendê-la até hoje. A única questão é que hoje nós não identificamos e sabemos que o morcego não é uma ave, o morcego ele é um mamífero. Porém, a verdade chegou até nós. Embora ali há uma imprecisão científica, nós conseguimos chegar ao pleno conhecimento do que o texto quer nos dizer
do que o texto quer nos comunicar. Então, o objetivo central foi transmitido e compreendido até os dias de hoje, ou seja, no produto final, a Bíblia continua sendo inerrante. Então, nós podemos observar que nós iremos encontrar ali algumas imperfeições na Bíblia nesse sentido, mas o produto final sempre será irretocável. A mensagem por trás daquela informação e daquele relato sempre vai chegar até nós. Então, sim, nós podemos crer que a Bíblia é inerrante, mesmo que os autores bíblicos não fossem imperfeitos, ou melhor dizendo assim. Ou seja, mesmo que a humanidade deles falhasse, a graça de Deus que estava sobre os autores os abençoavam de tal forma que, embora eles errassem gramaticalmente, cientificamente, o fato que eles estão narrando é a verdade e nós podemos crer e confiar até os dias de hoje. Por isso, embora existam algumas imperfeições, a Bíblia continua sendo inerrante no seu produto final. Então, sendo assim, uma frase pode ser gramaticalmente incorreta e mesmo assim ser verdadeira. O importante é a veracidade do discurso. Um caipira, por exemplo, ele pode falar errado, pode conjugar os verbos errados, mas mesmo assim estar falando a verdade. Então, nesse sentido, a Bíblia é inerrante. E nós podemos confiar nela, nós podemos confiar que a Bíblia não foi adulterada, nós podemos confiar que, de fato, aquilo que os autores escreveram é o que nós temos hoje. Nós queremos falar um pouco ainda sobre essa confiabilidade do texto bíblico, né? Então, a confiabilidade da Bíblia muitas vezes é questionada porque nós não temos mais acesso aos textos originais ou os autógrafos, né? Os textos originais da Bíblia. Alguns então vão se preocupar ao descobrir que nós temos apenas as cópias. Hoje, em relação aos escritos originais, nós vamos ter apenas cópias das cópias das cópias e não mais os escritos originais, né? Apenas cópias desses textos. E algumas pessoas podem dizer assim que os copistas então cometeram algum tipo de erro, ou que alguém adulterou, ou que alguém rasurou, e nós não teríamos mais acesso ao longo do tempo ao que de fato os autores escreveram lá no início, no primeiro e segundo século. Né? Então, algo que dá ainda mais poder e autoridade à Bíblia é justamente essas cópias, porque a quantidade de manuscritos existentes fortalecem a veracidade e a confiabilidade dos textos bíblicos. Né? Por exemplo, já foram encontradas mais de 5.700 manuscritos do Novo Testamento, que vão ser datados do século II, século II, ao século XVI. Para complementar ainda o Novo Testamento, ele foi rapidamente traduzido para muitas outras línguas, né? Para outros idiomas, por exemplo, o gótico, o árabe, o copta, o latim, o sírio, o georgiano, o armênio. Todas essas línguas foram... o texto do Novo Testamento foi traduzido muito rápido para essas línguas, né? E ainda existem aproximadamente 25 mil cópias do Novo Testamento em diferentes idiomas, sendo que, olha só, se esses fossem extintos, se eles fossem destruídos, ainda assim seria possível remontá-los quase por completo, pelo fato de grandes personagens históricos os terem citado em sermões, tratados e comentários. Olha o que isso quer dizer. Que ainda que todas as nossas Bíblias fossem queimadas e rasgadas, todas as cópias fossem rasgadas e queimadas, só com as citações que nós temos, nós poderíamos remontar o Novo Testamento quase por completo, só com as citações de sermões ou de outros escritos por aí, né? O que nós podemos entender, então, é que no decorrer dos séculos, os textos foram amplamente copiados, de tal forma que nós podemos se aproximar e nós podemos encontrar então os textos originais. Então alguém pode dizer assim, a Bíblia foi adulterada, e a resposta é impossível. Por quê? Porque existem tantas cópias de datas diferentes, ou seja, do século II ao século XVI, que impossibilitam qualquer tipo de rasura. E mesmo que acontecesse um tipo de rasura, os outros textos descobertos cobririam aquele erro.
Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que nós temos 5 crianças numa sala e tem uma frase no quadro. E aí a ordem é que essas crianças copiem então aquilo que está no quadro. Só que dessas 5 crianças, apenas 2 escrevem corretamente aquilo que está no quadro. Apenas 2. E as outras 3 crianças não copiam exatamente. Seria muito difícil nós sabermos qual é a frase verdadeira, né? A frase original, quem copiou a frase certa. Porém, se existissem 500 crianças copiando uma frase no quadro e 200 delas têm uma frase idêntica, nós teríamos uma plena certeza de que aquele ou aquela frase daquelas 200 crianças seriam o texto original. Por quê? Porque 200 cópias de 500 idênticas e as outras 300 coisas aleatórias ou erros distintos provariam para nós que o código original está naquelas 200 crianças. Nós teríamos plena certeza. E é exatamente isso que acontece com o Novo Testamento. Porque sempre que falta algo de um documento, muitos outros documentos complementam. E eles são todos de data diferente. Por isso, a cópia mais antiga que nós temos hoje data do século II. Ou seja, aproximadamente 20 anos de proximidade do documento original, da pena original. Ou seja, nós temos 20 anos que separa a cópia mais antiga que nós temos do original. Em termos de história, isso não é nada, isso é praticamente zero, né? Então, a quantidade de cópias são 5.700 cópias de datas diferentes que falam exatamente a mesma coisa. E não foi um copista, né, em um lugar que copiou, mas de diversos lugares cópias foram feitas, de tal forma que se alguém tentasse mudar, ele seria corrigido por todas as outras cópias que foram descobertas depois. Ou seja, existem descobertas recentes, cópias recentes, que refutariam as supostas cópias que tivessem sido adulteradas, né? Acusa-se muitas vezes a Igreja Católica de ter mudado. Porém, olha só, se a Igreja Católica tivesse adulterado a Bíblia, nós não teríamos dificuldade de provar as doutrinas católicas na Bíblia. Só que não é isso que acontece. A Igreja Católica apela para a tradição, né? Ela não adulterou a Bíblia, porque se ela tivesse adulterado, ela trataria de corrigir os problemas aparentes. E não acontece isso. Nós encontramos os problemas e eles têm muitas vezes dificuldade de fundamentar suas doutrinas. Eles apelam para a tradição. Então, provavelmente lá no livro de Atos teria lá um relato da ascensão de Maria, o que não tem. Eles apelam para a tradição. Por quê? Porque a Bíblia não foi adulterada e a quantidade de cópias, 5.700 cópias, impedem qualquer tipo de adulteração. Então, como eu disse, já foram encontradas mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Se nós fizermos uma comparação com outros escritos antigos, como por exemplo a Ilíada de Homero, que vai contar ali histórias gregas, né? Por exemplo ali da queda de Troia, da guerra de Troia, nós vamos ter apenas 643 cópias exemplares, contra mais de 5.700. São pouquíssimas, né? A gente não questiona os escritos da Ilíada de Homero, né? Nós vamos ler da obra de Tito Livio, onde é relatada a história de Roma, nós vamos ter 700 cópias, né? Datado ali do ano 700 a.C., né? É datado do ano 553 a.C. até o ano 1º, nós vamos ter 20 cópias apenas. De Platão, existem 7 datadas do ano 420 a 340 a.C. Temos, e a sua cópia mais antiga é a data do ano 900, né, depois de Cristo. Ou seja, de Aristóteles nós temos apenas 49 cópias, que vão datar lá de 330 a 320 a.C., né, tendo sua cópia mais antiga 1100 depois de Cristo, né? Então, o Novo Testamento não somente tem o maior número de cópias, como também possui a menor data entre uma cópia e o original, que são ali aproximadamente 25 anos, contra 500 anos de diferença, né, da cópia mais antiga para o original da Ilíada de Homero, por exemplo. Ou seja, é uma quantidade absurda. Não existe
nenhum documento antigo que tenha mais cópias que a Bíblia Sagrada, que o Novo Testamento. Simplesmente não existe. A Bíblia, como documento, é o documento mais confiável, o documento antigo mais confiável que existe, devido à sua grande quantidade de cópias em tempos diferentes e idênticas, né? Um teólogo chamado Norman Geisler, ele comparando as Bíblias atuais e os manuscritos antigos, ele afirma: o códice original não está perdido, está dentro dos manuscritos que temos. Com respeito à inerrância das Bíblias atuais que temos, elas têm algumas palavras discutidas com respeito ao autógrafo original, mas ainda estas Bíblias de hoje são a verdadeira palavra de Deus, inspirada e inerrante na medida que refletem a obra de Deus. É à luz da crítica textual que podemos ter grande confiança de que a escritura que possuímos é extraordinariamente exata. Então, outra irrefutável evidência a respeito da confiabilidade bíblica, né, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foi uma descoberta muito recente, né, ali na década de 50, 1950. Então, esses manuscritos do Mar Morto, ou rolos do Mar Morto, você pode pesquisar e colocar aí manuscritos do Mar Morto na internet, você já vai encontrar. Eles são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados numa caverna, né, numa localidade chamada Qumran, que é no Mar Morto, final da década de 40, ali, década de 50. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecidos como essênios, que viveram em Qumran no século II a.C. até aproximadamente o ano 70. Então, foram encontrados ali porções de toda a Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther, o livro de Neemias. Foi encontrado ali textos do profeta Isaías que eram idênticos. Olha só, foi encontrado na década de 50, ou seja, 1950, escritos do Antigo Testamento idênticos, ou seja, idênticos ao que nós tínhamos na Bíblia hoje. Então nós podemos ter certeza, por exemplo, que o livro do profeta Isaías que nós temos hoje é exatamente o mesmo livro que Jesus leu, porque foi encontrado, datado do primeiro século, rolos do profeta Isaías idênticos ao que nós temos hoje. E isso é uma clara evidência de que a Bíblia foi preservada por Deus. E nós podemos confiar que o que nós temos hoje é exatamente o que os autores bíblicos escreveram há tantos e tantos anos atrás. Como conclusão, né, podemos crer e confiar que a palavra encontrada em nossas Bíblias nos dias atuais são de fato as mesmas escritas pelos apóstolos, discípulos de Jesus e profetas. Não houve uma tentativa de se mudar ou adulterar os escritos bíblicos. Por fim, a Bíblia é um livro incomum. Compõe-se de 2 testamentos formados de 66 livros, os quais declaram e comprovam a inspiração divina. Com a inspiração, queremos dizer que os manuscritos originais da Bíblia nos foram concedidos pela revelação de Deus, para formar o pensamento e a vida cristã. Isso significa que tudo quanto a Bíblia ensina constitui tribunal de apelação infalível. Nós cremos que a Bíblia é confiável, inerrante e infalível. E para nós encerrarmos, para refletir e para praticar, a primeira coisa que eu quero perguntar para você: existe algo na Bíblia que você não quer acreditar ou obedecer? Talvez você está dizendo, não, eu não sei se isso aqui é confiável, né? Existe algo na Bíblia que você não quer acreditar ou obedecer? Você pode anotar, pode escrever e pode compartilhar conosco também essa sua dúvida. Segundo lugar, você conhece algum fato comprovado em toda a história que tenha demonstrado que algo na Bíblia não é verdade? Essa pergunta é muito interessante. Você conhece algum fato comprovado em toda a história que tenha demonstrado que algo na Bíblia não é verdade? Anota aí e você pode estar compartilhando com a gente também. Em terceiro lugar, se os autores cometeram alguns erros, como a Bíblia pode ser inerrante? Responde aí para mim. Se os autores cometeram ali, de alguma forma, alguns erros práticos e tal, como a Bíblia pode ser inerrante? Entenderam a pergunta? Se eles cometeram ali alguns errinhos, como a gente comentou agora aqui, como que ela pode continuar sendo inerrante?
escreva aí, anote aí e você pode estar compartilhando conosco quando nós tivermos o nosso encontro presencial, tá bom? Nós encerramos hoje a nossa aula sobre inerrância bíblica e confiabilidade do texto bíblico. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Nos encontramos então na próxima aula, que será a nossa última, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Continuamos juntos.